Oi, gente, tudo bem? Agora são 16 horas. Hoje é dia 17 de novembro. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Ribeiro. Eu sou criadora do Ateliê Voilá e criei essa página do Voilá Ensina para ensinar você a produzir peças lindas e sofisticadas através do Punch Needle. Tudo bem? Vamos entrando. Gente, hoje vai ser, eu acho que um tema super bacana. Tudo bom, Silvia? Depois quero saber da sua matriosca, hein? Para saber se você conseguiu terminar. Estou super curiosa. Depois você me conta, tá? Hoje eu quero falar um pouco sobre o segredo por trás dos moldes sofisticados, né? Será que existe mesmo algum segredo que a gente consiga produzir peças mais bonitas, né? Por exemplo, no caso do Punch Needle. Tudo bem? Vamos entrando. Se vocês quiserem deixar algum comentário aqui para falar, né, da sua sugestão, opinião, a gente vai começar agora a live. E, gente, eu acho esse assunto fundamental porque, na verdade, assim, eu acho que existem algumas coisas que devem ser consideradas, né, com relação à sofisticação, né? O que faz uma peça ser sofisticada, né, diferenciada? Para a gente poder vender, né? Ou então para a gente presentear aquela pessoa querida, mesmo que, né, a gente não faça por hobby. Eu acho que existem alguns detalhes, né, que a gente precisa se atentar para as nossas peças ficarem diferenciadas, né? E eu escuto muito isso, eu acho engraçado. Engraçado não, né? Mas eu acho que eu vim conquistando isso com o passar do tempo, né? Claro que eu acho que à medida que a gente vai trabalhando cada vez mais, né, no nosso ateliê, a gente vai tendo mais essa noção, né, de como a gente pode fazer essas peças ficarem exclusivas e sofisticadas, né, do que simples. Porque eu acho que um oposto do outro, né, o simples e a sofisticação, né. E uma das coisas que eu vou falar uns itens que eu acho fundamental a gente pensar, né, para se tornar mais sofisticado. Então, gente, primeiro eu acho o seguinte, a escolha do material, né, que quando a gente for produzir uma peça, né, em Punch Needle, o que a gente precisa pensar. Tudo bem, gente? Vamos entrando. Márcia, Silvia. Então, a questão por exemplo, dos materiais, né? Dependendo do tipo de peça que eu faço, gente, eu uso um tipo de material, né? Eu uso um tipo de tecido, eu uso um tipo de fio. Por quê? Porque eu acho que isso que faz, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Uma almofada, por exemplo. Eu gosto, por exemplo, para vender no meu ateliê, usar o linho misto. Toda vez que eu faço almofada, eu escolhi o linho misto para ser o tecido base da minha almofada para poder fazer as minhas produções em Punch Needle. E por quê? Porque eu acho que o linho misto é um tecido que se destaca, ele se diferencia do que, por exemplo, se a gente usar um algodão cru, né? Eu vejo muita gente usando algodão cru para fazer uma almofada. E eu acho que fica bonito também, mas a sofisticação, o diferencial, né? E aí acaba também influenciando em outras coisas, que é, por exemplo, cobrar o valor que eu cobro na almofada que eu uso, né? Também às vezes é um valor um pouco mais alto, mas por quê? Porque eu uso produtos de qualidade, como o linho misto, né? Quem usa um algodão cru, por exemplo, numa almofada, pode muito bem cobrar muito mais barato, né? Porque o preço do algodão cru, ele é muito mais em conta do que o linho misto. Só que eu acho que é nessa que eu me destaco, porque os materiais que eu trabalho são de qualidade. E eu também, esteticamente, eu acho que fica mais bonito a gente fazer uma almofada no algodão cru. Aí eu vou mostrar, né? Por exemplo, essa que eu fiz aqui, né? Eu fiz esse coração que também não é algo muito complicado de se fazer, né? Mas, gente, fica diferenciado por causa do tecido, né? Então, esse é um linho misto lilás que eu escolhi, né? E acaba ficando diferente, gente, do que se eu tivesse usado um algodão cru. Tudo bem, gente? Vamos entrar todo mundo. Se vocês quiserem deixar comentários aqui, podem comentar, tá? Então, vocês concordam comigo? A diferença de tecido é algo muito importante para a nossa peça ficar sofisticada, diferenciada.
O linho misto eu acho que é um dos exemplos mais legais de se falar em uma almofada. Então eu só uso o linho misto para minha almofada e isso que acaba ficando sofisticado, né? Porque é um tecido que é super bonito e fica muito o tecido, né? A trama, né? A composição do linho misto é bacana. Então, assim, eu acho que é muito importante na hora que vocês forem pensar, né, em produzir uma peça para ficar sofisticada, para ficar bonita, o tecido que vocês vão fazer, né? Eu vejo muita gente também usando muito, assim, como é o nome? O linhão, né? O linhão, na verdade, é um tecido que eu uso para cobrir as coisas, assim, né? Então, o que eu sinto aqui, por exemplo, as minhas alunas, como elas estão começando a entender dos tecidos, né? Das variedades que você pode usar no pantinido dos tecidos. Então, você pode usar o algodão de sacaria, você pode usar o linhão, você pode usar o linho misto, você pode usar o etamine, né? E eu tenho um método que eu uso muito isso, assim, o projeto que eu for cobrir todo o meu trabalho, por exemplo, esse daqui, que é igual a necessaire, né, que eu fiz ela toda coberta, eu posso usar um tecido mais em conta, né, que não tá aparente. Então eu não preciso usar o linho misto aqui para poder fazer esse tipo de trabalho, vocês conseguem entender? E isso tudo, gente, eu acho que é uma questão do planejamento que vocês precisam ter, que é muito importante também. Só que o que eu percebo com as alunas é que como elas estão testando, elas acabam preferindo assim, tem muita gente que gosta do linhão, do etamine, né? Que aí acabam fazendo peças com tecido mais aparente. Que eu, por exemplo, no meu caso, no meu ateliê, eu já não uso o linhão, o etamine eu até uso porque eu acho um tecido bonito, mas algodão de sacaria, eu não uso quando em uma peça que é para ser amostra, né? Tipo assim, só para dar exemplo, esse daqui eu peguei qualquer um, tá? Esse aqui é o etamine, mas o linhão eu acho ele um tecido mais grosso, mais rígido. Então, essas coisas que eu vejo a diferença, entendeu? Que eu acho que a peça poderia ficar mais bonita se estivesse sendo feito no linho misto, até mesmo no bastidor, né? Ou num etamine, entenderam? Então, eu acho que é isso que vocês precisam pensar para ter esse resultado bacana que são os materiais, né? Então eu falei agora um pouco do tecido, que é fundamental a gente poder escolher, né, tecidos bacanas para a gente se destacar, né, e ficar sofisticado, ficar diferente. Outra coisa que eu acho super importante também, gente, é a questão do fio, né? Tem fio que eu acho que fica mais bonito para determinado tipo de projeto. Ah, Cacá, como assim? Não entendi. A Edna tá falando aqui, o linho deixa o chique por mais simples que seja o desenho. Exatamente, o linho, gente, é algo que dá um diferencial na peça, entendeu? E é isso que eu quis fazer o tema da live hoje, para justamente vocês entenderem isso, sabe? Que faz diferença na hora que a gente for, por mais que a gente não vá vender, que a gente vá presentear alguém, a pessoa vai ver com outros olhos você fazendo uma almofada com linho misto do que com algodão cru. Claro que também às vezes ela vai elogiar, vai adorar porque tá ganhando de presente, enfim, algo que foi feito à mão. Mas você pode ter certeza que se você fizer um linho misto, uma almofada, vai ter muito mais valor, né? E fica mais bonita a peça. E o fio é a mesma coisa. Tem trabalhos que eu não gosto de usar lã, eu gosto de usar o fio de amigurumi. Por quê? Porque também eu acho que dá diferença no todo do projeto, tá? Existe diferença de valor? Existe, uma grande diferença, né? Se a gente compra esse novelo de lã atualmente por R$ 6, né? Não sei se na cidade de vocês encontram nesse valor. E o fio de amigurumi a gente encontra por R$ 14, mais ou menos, né? Que é 13, R$ 14. Mas, gente, eu acho que também faz diferença, né? Isso, para quem tá fazendo como hobby, como é que vocês poderiam fazer para ir adquirindo aos poucos um estoque? Na medida que vocês forem fazendo os projetos, vai comprando, né? Ah, agora, por exemplo, época de Natal, quero fazer esses pingentes, né? Esses enfeites de árvore que os meus ficaram prontos.
E aí eu só usei duas cores, três cores na verdade, né? E claro que o pretinho também, que eu acho que, enfim, quatro cores. Mas, ó, o que que sobressai mais aqui, né? O branco, o vermelho e o cru que eu coloquei o rostinho do Papai Noel. Gente, eu tô encantada com esse Papai Noel, achei tão fofo. Mas você vai adquirindo estoque na medida que você for produzindo a sua peça, seus produtos, entendeu? Eu, por muitos anos, eu só tinha lã. Quando eu comecei a fazer Pantinido, eu entendi que alguns trabalhos, como eco bag, como a necessaire, eu achava que ficava bonita no fio de amigurumi, eu comecei a criar um estoque. Outra coisa que eu gosto no fio de amigurumi também, que eu acho que dá diferença, a matriosca, os bonecos, né? Então, o coelho, a matriosca, o panda, qualquer um que vocês fizerem, eu prefiro usar o fio de amigurumi porque eu acho que esteticamente fica mais bonito. E aí, na medida do passar né, do tempo que vocês vão produzindo as peças, vocês vão comprando uma cor de cada vez, entendeu? Ou de duas em duas. Aqui, ó, basicamente eu usei essas três cores, ó. Eu fiz essa bolinha, olha que linda que ficou. Por quê? Porque a gente também não precisa colocar muita cor, né? A minha árvore é mais tradicional, dessa que é vermelha, verde, dourada, né? Então eu não quis colocar tantas cores. Eu já tinha feito uns enfeites com verde Natal, né? Aqui, e eu achei que não realçou tanto na árvore. Então por isso que dessa vez eu nem coloquei verde. E realmente, gente, dá um efeito, porque como a árvore já é verde, né? Dá um efeito muito bacana a gente não usar nas peças em Punch Needle. Então eu sugiro que vocês também façam isso. Tem muita diferença. Pensa também nessa hora do fio que vocês forem escolher, tá? A Silvia tá falando aqui, com certeza o material valoriza demais qualquer trabalho. Valoriza mesmo, gente. É impressionante como valoriza as peças. E aí é isso que eu tô falando, né? Então o fio, que já é algo que eu acho que é isso que então eu transito nesses dois universos, né? Eu poderia usar também fio de macramê, por exemplo, no Pantinido, que é aquilo que eu falo, essa técnica ela é tão legal que ela te dá essa oportunidade de usar qualquer tipo de fio, né? Desde que passe de uma maneira fluida na sua agulha. Mas eu não preciso de usar tantas opções, né? Eu já tenho um estoque grande de lã, que eu já tenho o meu trabalho, né? Que é o que eu faço com outras coisas, o tricotão, com outras técnicas no meu ateliê. E o fio de amigurumi que eu uso em determinados projetos de Pantinido. Mas vocês podem usar o fio de macramê, né? Vocês podem usar outros tipos de marcas de fios para vocês fazerem os projetos de vocês. Só que é isso, tem a lã e tem o fio de algodão. E é isso que eu acho também que é uma das coisas muito importantes que fazem com que o projeto fique sofisticado no final, né, do produto. Essa eco bag aqui também, ó, que é a minha que eu fiz, né? Essa aqui eu fiz no fio de amigurumi, porque aquilo que eu falo, a lã tem uma composição, né, que é um acrílico nela, que ela deixa um fio que às vezes me incomoda quando eu faço no ponto relevo. Então eu gosto do fio de amigurumi, por quê? Porque ele fica mais seco, ele não dá essa sensação de fiapo, sabe? Ó, ele não tem. Aqui eu já usei uma lã fofura, vocês estão vendo, ó. Aí tanto que nos outros projetos eu nem usei. Eu falei, realmente eu não gosto de lã para fazer os meus trabalhos, porque ele dá esse efeito aqui, ó, tá vendo? Ó, é bom até mostrar aqui. E que no fio de amigurumi não tem, tá vendo? Então, gente, isso é outra coisa que faz a diferença. Tenta escolher o fio, né, mais adequado para o projeto que você vai fazer, tá bom? A lã eu uso bastante para fazer porta-maternidade, no ponto reto, eu faço coisas lindas no ponto reto. Já no ponto relevo, às vezes, dependendo do projeto que for, eu prefiro usar o fio de amigurumi, tá? Outra coisa, gente, que eu acho que pode tornar, né, a peça sofisticada é evitar excesso, sabe? Às vezes a gente peca com muitos detalhes, muitas informações do projeto quando a gente vai fazer. E eu acho que sempre, gente, sempre menos é mais, sabe? A gente não precisa emperequetar demais nossos projetos. Não sei o que vocês acham sobre isso também. Pode deixar aqui no comentário, porque quando a gente coloca muita coisa, a gente acaba pecando no excesso
e aí acaba não ficando tão bacana, sofisticado, né? Então eu acho que vocês precisam pensar nisso também. Não coloca muita coisa, muita informação. Tenta fazer um trabalho mais seco, né? Com menos cores. Na verdade, assim, eu amo as cores, tá? Mas se você não fizer uma composição bacana das cores, eu acho que também pode pecar e aí não ficar tão bacana e aí não se tornar sofisticado e diferenciado, que é o tema da live, né? Então, gente, assim, o segredo por trás dos moldes, né? É isso tudo que eu tô falando. Outra coisa que eu acho super importante, que eu sempre falo aqui, é a composição da paleta de cor que vocês vão fazer no projeto de vocês. Eu vejo muita gente talentosa que faz, né, trabalhos super bacanas, mas que na hora que vai compor as cores, ela não consegue compor de uma maneira que fique bacana. Então, o projeto acaba não ficando sofisticado, não acaba ficando diferenciado, e aí, enfim, né, a pessoa acaba não tendo tanto sucesso com o produto. E eu acho que é uma coisa que eu me preocupo muito, sabe, no meu ateliê, estudar as cores, ver o que fica mais bonito, né? Se a cliente quer um universo mais de candy color, então são cores mais suaves, ou não, ela curte mais os tons terrosos, né? Então a gente coloca aquele tom de marrom, mostarda, um azul hortênsia, né, que eu chamo. Eu vou mostrar aqui um pouco das cores para vocês verem. E depois eu queria falar um pouco da tabela cromática, que é um círculo cromático de cores. Se vocês já ouviram falar, gente, é um círculo bem famoso, né? Depois você coloca aqui também. A Vivi falou, sim, o menos é mais sempre, fica mais refinado. Eu sou sempre parto desse princípio, gente. Não vamos emperequetar demais, porque acaba a gente pecando pelo excesso, tá? E, por exemplo, paleta de cor, ó, que legal, que bonito que fica essa de tom terroso, por exemplo. Deixa eu ver aqui se faltou mostarda, quer ver? Aqui aí eu fiz algumas composições, mas olha que lindas essas cores pra gente poder fazer um projeto. E isso que eu tô falando, assim, pode ser do universo infantil, né, que é o meu, mas também pode ser, não precisa ser do universo infantil, né? A gente pode fazer uma almofada linda aqui, né? A gente pode fazer um porta-maternidade, dá para fazer, enfim, qualquer produto, né? Até a matriosca, o boneco, né? Não na matriosca, mas a matriosca também, mas poderia fazer qualquer outro tipo de peça, né? Com esses tipos de cores que são mais para os tons terrosos, né? Então a gente tem um rosa antigo, um cru, um mostarda, um laranja, um marrom e esse azul que eu acho lindo também. Importantíssimo fazer o estudo de cores, faz parte do planejamento do trabalho, com certeza. Eu acho que eu sou outra coisa que eu me preocupo. Toda vez que eu falo com uma cliente pelo WhatsApp, né, que a gente sempre fecha as vendas pelo WhatsApp, eu coloco cor por cor, assim, ó, uma do lado da outra e vou fazendo composição para elas verem, entendeu? Porque às vezes nem sempre as clientes têm essa noção de cor, então tem muita gente que me pede já ajuda e isso já vai sendo um trabalho legal para eu fazer, né? Aí, se você não quiser partir dessa cor de tom terroso, por exemplo, a gente pode ir para uma linha mais candy color, assim, ó, olha que linda que fica também, tá vendo? Um amarelo, um rosa bebê, um azul claro, um verde água, um lilás. Gente, aí a gente vai compondo coisas lindas, né? E aí, outra coisa que eu sugiro para vocês tentarem colocar, né, cores bacanas no projeto de vocês, é fazerem essas pesquisas ou em site que existe para fazer paleta de cor, né, de como eles mesmos, né, o próprio site sugere você fazer paleta, as cores, né, para você combinar. Você pode até mesmo, gente, não precisa, pega uma marca de roupa que você gosta, né, ou de decoração que você curte e dá se inspira nas cores que eles estão usando, né, então às vezes fora do Brasil, no Pinterest tem muitas cores, assim, de quadros que a gente pode absorver essas cores e aí a gente pode tentar ver que lã ou que fio de amigurumi é mais próximo para a gente fazer essa composição. Isso, gente, a gente consegue o que? É ver meio que a tendência das cores também, entendeu? Então acaba se destacando nisso também, né? A gente não necessariamente precisa ser só num site de paleta de cor que ele vai te dar sugestão, mas em qualquer outra coisa, né? De quadro, numa pintura, ou então você vai numa exposição de arte,
Você já vai ver, né, paletas de cores, os artistas fazendo. Isso, gente, a gente acha que não, mas ajuda pra caramba. Pra mim, ajuda muito. Outra composição linda também, ó, que eu fiz uma vez de uma almofada, foram essas 4 cores aqui, ó, que foi esse marrom, esse mostarda, esse verde natal e um preto. Gente, a almofada ficou a coisa mais linda. Eu fiz para uma cliente. Depois entra, quando vocês tiverem um tempinho no ateliê Voilá, é uma almofada redonda que eu fiz para uma cliente de São Paulo, de Campinas, e de Valinhos, na verdade. E ela pediu uma flor assim, com um desenho abstrato, uma folha com uma bola que parecia um sol. Ficou a coisa mais linda também. E aí eu fiz no linho misto a almofada. Então, gente, essa coisa dessa composição das cores é muito bacana. E o que eu quero falar agora também é essa importância da harmonia das cores, né? Porque, e aí o que eu quero mostrar para vocês aqui é o círculo cromático, que eu acho que pode ajudar muito vocês, para quem não conhece. Depois vocês podiam colocar aqui, quem já viu esse círculo cromático, que é esse daqui, ó, que eu peguei no Google mesmo, só para mostrar para vocês verem como é que funciona essa questão da tabela de cor, né? Ó, vocês estão vendo a luz aqui, eu vou colocar aqui mais afastado, porque aí não reflete no meu ring light para fazer a live. Mas vocês estão vendo essa tabela de cor? Isso é uma sugestão que tem, gente, vocês podem adquirir na própria internet. E aí eles sugerem algumas técnicas para vocês combinarem as cores, né? Que eu vou falar para vocês aqui. A primeira é a técnica do monocromático. O que é isso? É você pegar as variações das mesmas cores, mas em tons diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Aqui tem um tom de lilás, por exemplo, que eu acho super bonito também. Aí tem um lilás mais escuro, um lilás médio, um lilás mais claro e um bem clarinho. Isso isso rola muito. A minha última, um dos pedidos, né, que eu tô com o ateliê agora, ela quis fazer um arco-íris. Foi o arco-íris? Não, ela quis fazer um porta-maternidade do nome da filha em tons de verdes. E aí, ó, eu peguei, olha a coincidência, todos esses tons de verdes para fazer o projeto dela, tá vendo? Esse aqui é um verde petróleo, aí tem esse Tiffany, tem esse verde bandeira, tem o cítrico e o verde água. Olha que legal. Porque aí é essa tabela da cromática que é esse exemplo que eu tô dando, entendeu? É um tipo de verde que você pega vários tons para fazer o seu projeto. E fica a coisa mais linda. Quando ficar pronto eu vou mostrar para vocês. Outra opção da tabela cromática é análoga, que são tons posicionados de lado a lado. Então, o que é aqui? Quer ver? É esse daqui, ó. É a gente pegar, deixa eu aproximar aqui para vocês verem melhor. É você pegar uma cor de cada, um amarelo, um laranja, um vermelho, um verde cítrico, e aí você monta a composição das suas cores também. Isso, gente, vocês acham que não, mas facilita muito também na hora de poder criar uma peça, porque às vezes você fala, ai, gente, eu não sei criar, eu não sei fazer a composição, né? Aí você acaba desanimando fazer a peça, ou então é isso que eu falei, você acaba fazendo, mas você acaba fazendo de uma maneira que poderia ficar muito mais bonito o seu projeto, né? Só que você, com falta de prática, com falta de informação, acaba não conseguindo fazer. Mas olha que bacana, esse tipo de cor também, né? Você pega uma do lado da outra da tabela e aí você vai criando suas cores. Então, essa é a segunda opção. E a terceira é a opção complementar, né? Que é a combinação de cores opostas no círculo cromático. Ou seja, o que é que você está querendo me dizer, Cacá? Não entendi, né? Então, você vai pegar, por exemplo, esse aqui tá dando o exemplo do azul com vermelho, né? Mas poderia ser também, ó, o lilás, aqui, ó, o lilás com amarelo, que fica a coisa mais linda. Então, gente, isso às vezes para você fazer, não sei qual cor eu uso, né? Por exemplo, para poder fazer a matriosca.
E aí eu optei em fazer um azul mais claro, mais escuro, um rosinha antigo, né? E em cinza. Mas aí você acaba tendo essas ideias olhando essa tabela cromática, que é muito bacana. Vocês já conheciam? É, fora, ou então que tipo de ferramenta que vocês buscam para poder fazer a composição de cor? Vai no instinto ou vocês costumam pesquisar um pouco antes de poder fazer o projeto de vocês? Me conta aqui. Vai pelo instinto, vai pelo site de paleta de cor, vai pelo Pinterest ou vai por uma tabela cromática? Aí, a Márcia não conhecia, olha que legal. Coloca na internet, gente, no Google, círculo cromático de cores, que aí vai aparecer. E aí tem essas três ideias, né, de técnicas de cores para você combinar. Na internet vai também dizer, sabe? E também tem essa parte dos sites, né? Que eles indicam as cores que elas se combinam, né, entre si. Isso também é uma mão na roda. E o que é legal desses sites, gente, é que eles já indicam assim, cores de outono, cores de Natal, cores de Halloween, entendeu? Então, se você tem um projeto para fazer já específico para o Natal, ele já vai te dar um monte de cartela de cor e não só, por exemplo, um vermelho e um branquinho, por exemplo, que eu quis fazer assim porque na minha árvore vai combinar, entendeu? Mas às vezes, para você não ficar, ele sugere um vinho que fica super chique também, né, para fazer nesse clima de Natal para substituir o vermelho, pode ser um cereja, enfim, é muito legal também. E o que eu mais gosto desses sites também é justamente isso, que eles dão os temas, entendeu? Se é outono, se é verão, candy color, e aí ele vai te dar nossa, infinidade de opções de cores. E aí, gente, eu acho que isso, assim, é um dos fatores mais importantes para o seu projeto ficar sofisticado e diferenciado, sabe? São as cores. Pensa nas cores com carinho, sabe? Não faça qualquer coisa, tenta se inspirar nisso que eu falei, né? Ou vai numa exposição, ou vai em revista mesmo, né? Em Pinterest, né? Nas redes sociais de inspirações. É, nesses sites, porque isso que faz ficar diferente, né? O produto ficar bacana, porque num simples molde, gente, é isso assim, quer ver? Eu tenho, deixa eu ver aqui onde eu coloquei os meus moldes para poder mostrar para vocês. Tá aqui, tá debaixo da minha folha. Eu peguei do próprio Canva esse daqui, por exemplo, esse molde, né? E aí eu falei, bom, gostei dessas cores e aí vou reproduzir. E aí, ó, reproduzir, tá vendo? Então, é isso que eu acho que vocês deveriam pensar, assim. O Canva, gente, é outro universo que é muito bacana, que eles te dá, né, opções muito legais que você consegue colocar lá. Tem a forma gratuita, tem a forma paga que vocês podem fazer também, que aí você vai ter mais opções de moldes, né? Mas te dá uma infinidade de coisas também. Qualquer coisa que você colocar lá, você vai ter. Eles vão te dar muitas opções, né? Então eu coloquei aqui e aí eu consegui imprimir e aí eu fiz a minha necessaire, entendeu? Então às vezes ajuda demais, 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 demais. E lá no Canva mesmo, ele também te dá as opções de paleta de cores. É uma ferramenta que eu acho sensacional e que vale muito a pena. A Edna não conhecia, a Márcia também não conhecia, então, gente, coloca depois pra ver que é muito legal, ajuda pra caramba e é uma maneira simples de bater o olho e você conseguir olhar a tabela cromática de cores para ter essas ideias, né, de combinação. Aí a Silvia já conhecia, a Vivi também já conhecia, mas nunca usei, sempre pelo instinto, mas vou começar a usar. Assim, ó, o que eu acho, gente, é o seguinte, depois de muito tempo, né, estou desde 2017, né, fazendo produtos personalizados, e aí a gente vai adquirindo experiência, né, então às vezes, Vivi, se você achar que você
consegue combinar legal as cores, né? Que as pessoas estão gostando do que você está combinando, vai pelo instinto, né? Hoje em dia, o meu também vai muito pela minha experiência, né? Pelo tempo que eu tô fazendo. Então, assim, eu acho que na medida que a gente vai fazendo, e como tudo, né, gente? Como no Pantinido, na medida que a gente vai praticando, a gente vai entendendo melhor a técnica, como é que funciona, qual o tecido melhor utilizar, que é isso que eu falo, entendeu? Eu acho que faz muita diferença a escolha do tecido para poder fazer o Pantinido para ficar lindo e sofisticado. E aí, para mim, o meu método dependendo do trabalho, eu uso um determinado tecido pro meu trabalho. Mas tem gente, e mais com o passar do tempo, foi meio que no instinto também, entendeu? Eu vou combinando a tom terroso, então marrom, ocre, laranja, gosto de colocar um rosa antigo, um cru, aí um azul fica lindo, dependendo do projeto, até um rosa mais fechado, né? Aquele queimado que fica lindo. Enfim, eu acho que é isso. Para quem não tem essa experiência de combinação de cores, eu acho que é uma ótima ferramenta. E às vezes é legal ter ali, né, por perto, porque às vezes bate aquela, né, aquela insegurança de não saber direito o que quer fazer. E aí, né, usa a tabela cromática que fica muito legal. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Tô dando oi para todo mundo. E aí, gente, então é isso. Outra coisa que eu acho que o produto fica diferenciado, que a gente acha que não dá tanta importância, é na embalagem, né? Na hora que você for fazer, né, a embalagem do seu produto, pega um papel diferenciado, né? Um papel de seda, um papel manteiga para poder fazer. Aí pega uma caixinha bonitinha. Tem gente também que coloca um cheiro, né, quando for enviar o pedido. Eu não coloco muito, porque eu acho que como eu trabalho muito com grávida, né, eu na verdade nunca enjoo quando eu tô grávida, eu fico super tranquila, mas eu sei que muita gente enjoa, né, então eu não gosto de colocar nenhum cheiro, porque quem enjoa eu acho chato, né, às vezes o que é gostoso pra mim. Tem gente que gosta de um cheiro mais cítrico, tem gente que gosta de cheiro mais doce. Eu, por exemplo, não gosto de cheiro de tão doce de perfume. Então, eu acabo não colocando um cheirinho. Mas, se não for, né, o consumidor final grávida, eu acho que fica super gostoso você receber um cheirinho, né? Na embalagem, porque eu acho que isso também agrega muito valor, né? Para a peça ficar mais sofisticada e bonita, né? A Vivi tá falando, ajuda na inspiração. Eu tenho experimentado várias possibilidades de tecidos e fios e já tenho os meus queridinhos. É isso aí, eu também já super tenho. E na medida que vocês forem usando, gente, testando, vocês vão vendo que tem essa adoração por determinados tecidos, né? Porque tem uns que são mais grossos, tem uns que são mais finos, tem uns que são mais molenguinhos, né? E para mim eu já fui me adaptando com todos eles assim e vou fazendo os meus trabalhos sem menor dificuldade assim, né? Mas é claro que quem está começando tem e é normal às vezes sentir um pouco de dificuldade. Mas, gente, é isso que eu queria dizer para vocês, então, assim, que às vezes no molde simples, né? Tipo, é porque eu não tô aqui com o meu molde desses desenhos aqui que eu peguei também no Canva, né? Eu peguei desenhos simples no Canva, de Natal, coloquei numa folha A4, né? Eu fiz mais ou menos um tamanho de 7 centímetros, mais ou menos, que você consegue fazer essa altura, né? Maior e menor. E aí, olha que beleza que ficou, gente. Você monta um kit com 4, 5 para você presentear. Eu vou dar para minha sogra, para as minhas cunhadas, isso daqui no final do ano. Elas vão adorar para colocar na árvore, porque é aquilo que eu falei, árvore de Natal, gente, a gente sempre quer um enfeite novo para decorar a nossa árvore, né? Então eu acho que assim, fica muito bacana e fica diferenciado, né? Fica sofisticado, porque é algo que fica. E depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou na árvore, que lindo. Fica muito legal. E às vezes a gente não tem essas ideias, né? De que você acha que você não é criativo o suficiente para poder fazer. E não, é só você parar um pouquinho, pensar, né? Dar uma pesquisada, ver o que pode ser feito, né? E essa técnica que eu acho legal, ela te favorece, né? A poder criar
praticamente tudo, né, que a gente quiser. Então pode ser, vai desde o porta-maternidade até uma bolsa, né? Eu tô fazendo também, gente, com sobra. Outra coisa que é legal também com fazer isso daqui. Quem tem sobra de tecido, gente, pega um bastidor pequeno de 8 centímetros. Isso aqui deve ter, acho que uns 6 centímetros deve ter esse Papai Noel. Ele é bem pequenininho. Mas pega a sobra de tecido que você tem, coloca no bastidor pequeno ou coloca num maiorzinho, né? Um tecido menor que você tenha, que você não consiga fazer muita coisa. E aí você faz essas peças, ou seja, você reutiliza, reaproveita o tecido que você acha que você não iria conseguir fazer nada, né? Fivela de cabelo é outra coisa que dá para fazer pequena que fica lindo. Esse enfeite de Natal agora, que é isso, você vai presentear um monte de gente, vai enfeitar a sua casa vai ficar linda. Quando as pessoas forem ver a sua árvore, vai falar, gente, que enfeite lindo é esse, sabe? Porque fica diferente, né? Fica algo sofisticado, porque é muito fofo, gente, é muito bonitinho isso. Então, assim, usa os tecidos, sobra de feltro também, a mesma coisa, ó. Usei sobra dos meus feltros que eu vou cortando para fazer meu porta-maternidade, que é maior. E fica, eu reutilizei tudo, sabe? Fica incrível. Por exemplo, porque o meu bastidor, quer ver? Deixa eu pegar aqui ó, esse daqui, ó, tem sobra, né, que fica. Então, a sobra do tecido eu pego e faço as minhas coisas menores, entendeu? Que aí você vai reutilizando. Quando você vê, você tem pouquíssimo desperdício com essa técnica, porque você consegue reaproveitar. A Vivi falou aqui, chaveiro. Chaveiro é outra coisa que dá para fazer também. Foi o que eu fiz para Alice. A Alice estava pedindo muito e ela tá naquela fase de pendurar as coisas, aí então eu já fiz chaveiro. Eu tô louca para fazer uma fivela de cabelo, mas ainda não tive tempo, porque eu queria focar aqui nos pingentes. Mas dá pra fazer coisas lindas. Se eu fizer pra ela a fivela, ela vai ficar louca, porque fica lindo, gente. Fica muito fofo. Arco de cabelo também, né? Tiara, dá pra fazer. Qual o tamanho de bastidor que você mais usa? A Silvia tá perguntando. Silvia, é engraçado. Se me perguntar, é aquilo que eu falei no curso. Eu sugiro vocês terem um bastidor de 40 centímetros, porque futuramente vocês vão querer fazer a almofada da ATM, né? O modelo da ATM, da marca Baroni. Mas o que eu mais uso depende do projeto, sabe? Se fosse para recomendar comprar eu recomendaria comprar o de 40 centímetros e os bastidores do porta-maternidade que eu faço para pendurar, eu uso muito de 22 centímetros. Então são esses dois que eu uso bastante. Só que com o passar do tempo, de vez em quando, gente, eu sempre dou uma investida no meu ateliê, sabe? Então, às vezes eu compro um pequenininho que uma vez eu precisei usar para fazer porta-copo, né? Esse daqui, né? Então, assim, depende do projeto que eu faço. E aí eu vou comprando. Então, hoje em dia eu já tenho de 8, hoje em dia eu tenho um de 22 bastante, porque eu tenho porta-maternidade, né? Esse bastidor de coração eu uso no de 22. 20 também eu uso quando é peça menor, né? 20, 22, parece ser uma diferença pouca, mas dá uma diferença do tamanho do desenho. Se for desenho, né? Pode ser com 20. Aí a almofada eu uso 40. Aí tem um de 30 que eu comprei agora na feira, que eu fui na Mega Artesanal, que eu adorei, que ele não é tão grandão, mas é um modelo da ATM, mas tem 30 centímetros. Foi quando eu fiz esses cinco pingentes, né, de Natal, eu fiz nesse bastidor, né? Mas poderia muito bem dar naquele de 8 centímetros que eu tenho para poder reaproveitar os meus tecidos, né? Mas como eu já queria fazer todo, eu coloquei no meu de 30. A Silvia tá falando, desculpa, para os quadrinhos em bastidor. No quadro, eu uso o bastidor de 30. Depende também do tamanho do quadro, né? O quadrinho que eu fiz da borboleta, que foi... Deixa eu ver se eu tenho foto dele aqui. O quadro da borboleta eu usei no bastidor pequenininho. Esse daqui, ó, que ficou a coisa mais linda, gente. Olha que lindo que ficou esse quadrinho. Esse daqui eu fiz no bastidor de 8 centímetros, porque esse quadrinho aqui tinha 15 por 15. Então eu fiz num bastidor bem pequenininho. Aí que tá, depende do projeto, entendeu?
Mas se for para recomendar um bastidor para comprar, eu gosto muito do de 22 e gosto do de 40 para poder fazer almofada, que vai chegar uma hora aí que você vai querer fazer almofada e aí eu gosto do tamanho mais ou menos de almofada de 40 centímetros, senão fica muito pequena, né? Tenho muita vontade de achar aquele com velcro. Você conhece? Conheço, Vivi, mas ainda não existe aqui no Brasil. Vocês conhecem esse bastidor de velcro, gente? O que que acontece? Eu até perguntei já para a fornecedora, para Ana Craft, né? Não sei se ela tá aqui ainda, ela até entrou aqui na live, mas não sei se ela já saiu. A Ana Craft, ela vende produtos voltados para o Punch Needle, né? E eu falei, Ana Craft, não, eu falei, Ana, por que que você não vende, né? Porque só para vocês entenderem, gente, lá fora do Brasil existe esse bastidor, se não me engano, é da marca Oxford, que é da agulha, né? Que é uma das mais famosas. E é o bastidor que tem a altura de 10 centímetros, mais ou menos 8, que você consegue fazer os seus projetos diretamente na mesa, sem perfurar a mesa, entendeu? E eles têm na borda para segurar. Então eu perguntei para ela, mas deixa eu só terminar aqui de explicar para vocês, para quem não conhece. Ele é alto, ele é tipo como se fosse o da Barone, só que o da Barone é isso, ele tem 3 centímetros e o Antônio da Barone falou, Carla, eu consigo fazer até 5 centímetros no máximo. Mas mesmo assim, 5 centímetros a gente não consegue colocar diretamente na mesa para a gente trabalhar sem estar com o bastidor apoiado na barriga, entendeu, gente? E fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Turquia, a marca Nurdi, por exemplo, também tem esse tipo de bastidor, que é redondo e ele é alto. Você tem um gripper, que é tipo um ferro que você coloca como se fosse um velcro, mas não é velcro, tá, Vivi? É um material que é como se fosse um ferrinho, que eles colocam na borda e aí você coloca o seu tecido nesse velcro para ele fixar. E aí você consegue trabalhar diretamente na mesa, né? Então, eu acho que assim, é uma maneira até mais confortável da gente trabalhar, né? Porque a gente não precisa estar com ele na barriga, não precisa, enfim, tá com uma posição um pouco mais desconfortável. Porque aqui no Brasil não existe. O que existe aqui no Brasil que eles conseguiram reproduzir, Vivi, é o bastidor com os pregos, que eu acho que é muito bom também, mas com os pregos ainda assim a gente tem que trabalhar com ele na barriga e aí, por exemplo, aquilo que eu falo, como não existe um padrão para nada, né? Cada um faz do seu jeito. Aí eu vou dar um exemplo, a agulha mágica, né? Esqueci o nome dela. Enfim, a mulher da agulha mágica, ela lançou uma almofadinha que você coloca, que eu até tenho, para colocar na barriga, porque aí você coloca o bastidor na sua barriga de prego e aí você vai furar, porque é uma maneira de deixar seu tecido super preso no bastidor para ele não sair. Então, a maneira que o Brasil fez para substituir o bastidor de gripper, chama gripper, tá? Que é aquele, são as garrinhas para segurar o tecido. E só existe fora do Brasil. E infelizmente ainda não chegou aqui. Aí eu perguntei pra Ana, falei, Ana, por que que você não traz esse bastidor? Eu sou louca por ele também. Aí ela falou, Cacá, o problema é que o frete sai muito caro, né? Então, assim, como é um bastidor, é algo de madeira e é alto, ainda mais esse, ele fica pesado. Tânia Silva, exatamente. A Tânia Silva criou esse de preguinho, e aí a Mirna Linhares também criou o bastidor dela, que o dela é mais alto, mas que mesmo assim não dá para fazer diretamente na mesa, porque a gente perfura a mesa e aí estraga a agulha e pode estragar a mesa, entendeu? Então por isso que a gente tem que sempre trabalhar com ele apoiado na mesa, meio que na barriga, a posição do bastidor. E aí ela falou, Cacá, não é viável de trazer porque sai caro, porque além de ser pesado, é de madeira, né? A estrutura do bastidor. Ele fica caro porque o dólar também tá caríssimo, né? Então quando você vai converter mais taxa que tem que trazer, importar, de importação, e provavelmente também ela deve ter que comprar um número grande, né, de bastidor, né? Então por isso que ela não trouxe ainda. Mas eu sou louca por ele também, e aí eu queria muito que alguém fizesse, assim. Mas o bastidor melhor que eu recomendo atualmente aqui, eu gosto muito da marca Barone, que é do Antônio, que é esse modelo ATM, que apesar de ter até 5 centímetros, que ele ainda não vende no site, mas ele é um bastidor muito bom, sabe? Na hora de fechar, a trava dele é boa,
Ele tem, né, a madeira é boa, não fica saindo lasquinha, né, de fiapo de madeira, enfim, eu acho que é uma marca que eu recomendo vocês adquirirem, que é da Baroni, tá? Então, a Vivi não sabia o nome, então é isso aí, é Gripper, tá? E aí a gente tem que pedir pra Ana tentar trazer pra gente, pra todo mundo adquirir, porque é muito bom. Com mini preguinhos, isso. Então, se você entendeu a diferença, eles lá nos Estados Unidos, né, na Turquia, por exemplo, a Nurdi, que é a marca turca, criou um redondo, mas aí assim, criou um redondo para um tipo de bastidor redondo de 22 centímetros, se não me engano, entendeu? Então você fica mais limitada, né? Fazer projetos de 22 centímetros ou menores, porque o bastidor você consegue fixar ele numa altura, mas que também ainda não tem no Brasil, entendeu? Eu acho que deve ser difícil essa questão de importação, né? E nos Estados Unidos eles criaram o gripper, né? Esse bastidor de madeira que tem mais ou menos uns 8, 10 centímetros de altura, que é quando a gente consegue perfurar, e na hora de fixar o tecido existe esse gripper, que são essas garrinhas, né, de metal, né, de ferrinho, que você fixa. Eu vou até depois colocar nos stories para mostrar para vocês como é que é esse tipo de bastidor, que é muito legal. E aí eu acho que assim dá para fazer vídeos mais legais, né? Porque como você tá com ele fixo, né, diretamente na mesa, a gente não precisa ficar rodando ele toda hora, enfim. A Silvia tá falando, eu tenho de 30 e adoro, da Baroni. Eu também tô adorando esse de 30, porque ele não é muito pequeno nem muito grande. E aí eu tenho de 3 centímetros também, que eu achei que deu uma super diferença do que o de 2 centímetros. E aquilo que eu falei, gente, quando vocês forem comprar, às vezes liga pro Antônio, entendeu? Ele é super solícito, a pessoa que trabalha na Baroni. E ele falou, Carla, pode pedir para me ligar, se quiser eu adapto uma coisa ou outra, porque vale muito a pena. Gente, eu acho que é isso. Eu vou terminar essa live. Então, entendam essa questão, gente, o segredo por trás de um molde sofisticado é vocês pensarem nos materiais que vocês vão utilizar, né? Dependendo da peça que você for produzir. Então, pensa bem no fio que você vai escolher, pensa bem no tipo de tecido que você vai escolher também, né? Se é linho misto, se é etamine, se é talagarça, né? Talagarça é um tecido mais grosso, mas se é um algodão de sacaria, né? Se é um linhão, isso vai fazer diferença na hora final da peça, tá? Pensa também na composição das cores, né? A paleta de cor é super importante. Façam uma harmonia bacana das cores, tá? Entra nesses sites que eu falei de paleta de cor que existe. Quem também quiser, procura a tabela cromática, que vocês vão ver como vai ajudar vocês, né, a poderem escolher cores bacanas para ficarem mais harmoniosas, né? Porque isso faz muita diferença na peça final ficar linda e sofisticada, tá? Que é isso que eu faço no meu ateliê, que faz maior sucesso. E as clientes hoje em dia falam, Cacá, me ajuda a escolher, porque você tem um super bom gosto, eu confio em você, não, entendeu? Aí já gera uma confiança muito bacana, né? Na medida que a gente vai fazendo, né? Trabalhando as cores para ficarem legais, assim, né? Você vai tendo uma autoridade, né? Muito legal e uma autonomia, na verdade, uma liberdade para você trabalhar nas suas peças, que eu acho que isso é impagável, que a gente trabalha muito mais feliz, né? Do que fazer uma coisa que não tem nada a ver. E pensa sempre que menos é mais, tá? Porque não empereca, né? Não empereca, ai, travou aqui. Mas não coloca tanta coisinha, né? Que na peça, menos é mais sempre, né? Sempre escolhe 2, 3 cores, porque se a gente ficar cada vez mais poluindo a peça, né? Isso não vai tornar uma peça sofisticada, vai acabar sendo cafona, né? Vai acabar não agregando valor para sua peça, tá bom? Então, se eu tivesse essas dicas, né, pudesse dar, né, essas dicas da live, foram essas que eu acabei de dizer, tá? E aí a gente vai se encontrar agora na segunda-feira. Segunda passada não teve por causa do feriado, né? Eu falei, vamos descansar todo mundo, mas segunda-feira eu tô de volta.
e aí a gente se encontra novamente, tá? Eu queria agradecer todo mundo que participou. Eu vou dizer também que essa live tá gravada, tá? Para quem tá chegando agora. E aí é isso, tá bom? Beijo grande e a gente se fala, gente. Brigadão, viu?